Então, continuando no tema bullying entre adolescentes. A última coisa que eu falei no vídeo anterior foi que vítima e agressor se mantêm ligados por questões muito importantes. A autoestima da vítima, a fragilidade que ela sente no seu papel social faz com que ela não reaja. Às vezes, o sentimento de insatisfação com a própria imagem corporal, né? O fato de ser o maior de todos ou o menor de todos, o mais magro ou o mais gordo, a menina que menstruou primeiro, a menina que ainda não menstruou. Esses fatores fazem com que esse adolescente, essa adolescente já se sinta mais fragilizado. Mas o fato de precisar usar exatamente esses pontos fracos do outro para se afirmar também demonstra a fragilidade psicológica dos jovens, dos adolescentes que agridem. Porque também vem falar, né, da dificuldade que ele tem de aceitar e reconhecer as suas próprias características físicas e lidar com as características físicas, emocionais, psicológicas dos que são diferentes dele. Então, porque quando eu tenho um desafio, né, de entender quem eu sou, o meu corpo, como eu funciono, e eu vejo que tem alguém que é diferente de mim, que funciona diferente de mim, o fato de eu ver no outro a diferença faz com que eu não consiga negar quem eu sou, né? Então, ver uma adolescente muito alta talvez faça a menina baixinha se sentir diminuída. E aí essa relação entre quem ela é e quem ela vê no outro que pode acender, que pode ligar esse comportamento agressivo, caso, né, você tenha os fatores que levam nessa direção. O cyberbullying, né, tem aqui uma questão que exige o controle dos pais, que é quanto mais tempo eles passam expostos às redes sociais, seja no computador, seja no celular, mais eles podem fazer e sofrer o cyberbullying, porque mais isso representa um poder. Você vai falar de mim na rede social, provavelmente não vai me atingir, porque eu não fico olhando, eu não fico vendo. Você vai procurar nas minhas redes sociais coisas que possam servir de munição para me atacar. Pessoalmente você não vai encontrar, porque minha vida pessoal não está lá. Mas a deles, a dos adolescentes, está, porque essas são as vias que eles têm para se vincular uns aos outros. Então é lá que você vai encontrar. Então, quanto mais você fica, quanto mais você põe coisas da sua vida lá, mais você corre o risco de que essas coisas sejam usadas contra você, por alguém que também está lá, tanto quanto você. E por isso é muito importante que os pais tenham um controle sobre essa vida digital, né? Essa vida virtual dos filhos. Existem muitos estudos, existe um livro muito interessante, Intoxicações Digitais, sobre o qual eu me debrucei por uns meses e que fala muito dessas possibilidades. O que é importante, né? Tanto os autores quanto as vítimas estão
no mesmo barco. Autoestima baixa, enfrentando desafios muito grandes e, se eles não têm apoio, muito difíceis de vencer. Para os agressores, é muito comum que o ambiente familiar seja pouco afetivo ou violento, desrespeitoso. Para as vítimas, que o ambiente familiar seja pouco aberto, que ele se sinta pouco à vontade para falar do que está acontecendo com ele, que ele se sinta talvez com risco de ser ainda mais desqualificado, que ao invés de falar, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver como nós podemos te ajudar, né, aquele adulto, pai, mãe, a quem ele recorreu, diga, mas também você, né, e aí reforce a posição do agressor. Então, a gente tem nos estudos, mostram que os adolescentes que sofreram bullying e que tiveram coragem de dizer em casa o que estava acontecendo e que foram acolhidos e que sentiram que a família foi buscar uma solução, eles tiveram menos necessidade de revidar e consequências menos severas. Não é que não tiveram, mas consequências menos severas do bullying que sofreram. Então, o ambiente familiar, ele é importante tanto para gerar, né, ou estimular o agressor, quanto manter ou não a vítima. Pais punitivos demais, indulgentes, aquele que não faz nada, né? Fala, não, é coisa de criança, não, isso é natural, na minha época era assim, todo mundo punha apelido em todo mundo. Ou pais negligentes, que não sabem, não querem saber, não vão à reunião de pais, não conversam com ninguém do grupo de pais no WhatsApp. Eles podem estar associados aos eventos mais violentos protagonizados por adolescentes, inclusive aqueles eventos muito dramáticos que terminam com suicídios, com, né, mortes. Então, quanto menos a família é acolhedora e compreensiva, mais chance tem da coisa se agravar. Acolhedor e compreensivo não é sinal de aprovador. Você pode acolher, compreender e não aprovar. Aprovação não é sinônimo de compreensão. É muito importante que a área da saúde, a educação, a família e a comunidade se ajuntem nesse trabalho. Esse estudo conclui uma fase, né, uma parte do estudo diz assim: é inegável a importância de promover saúde através do suporte e amparo às famílias, tanto de agressores quanto de agredidos, no sentido de prepará-las para apoiar as demandas emocionais de seus filhos através do olhar atento aos lugares onde eles transitam e a forma como se relacionam consigo mesmos e com seus pares. Então, para a gente finalizar, eu vou falar das intervenções possíveis. Tá bom, chegamos à conclusão que é isso. Fazemos o que com isso? Intervenções possíveis de acordo com a Cielo Public Health, Ciência e Saúde Coletiva. Criação e manutenção de políticas públicas de caráter interventivo, desenvolvimento de habilidades interpessoais dos alunos, treinamento e amparo aos profissionais da educação,
trabalho interdisciplinar de educação, saúde, família e comunidade, incorporação de práticas multiprofissionais, participativas e constantes de educação em saúde para o público jovem. Mas eu também achei muito interessante, na Eleva, plataforma de ensino, 7 ações práticas para reduzir o bullying na escola. E vou falar também aqui para a gente pensar. Número 1, reconheça a existência do bullying na sua escola. Pare de trocar balde e conserte o telhado, como disse o Emicida. 2, crie um comitê de prevenção, um comitê de alunos, professores, pais e comunidade que vai fazer palestras, debates, elaborar informativos, divulgar, falar no assunto. 3, incentive pais e professores a abordarem o tema. Reservar um tempo para conversar sobre o que está acontecendo na vida dos adolescentes. Mas não é fazer um inquérito policial. É de fato estar interessado, é ter uma conversa permanente com os filhos, com os alunos, sobre eles, sobre a vida deles, não só sobre problemas, mas sobre as coisas positivas também. Vocês já perceberam que a gente só para conversar exclusivamente com os adolescentes para dar bronca? A gente dificilmente tem um tempo, reserva um tempo para conversar sobre coisas positivas. A gente dificilmente tira um tempo para saber como ele está lendo o mundo no qual ele está entrando. Vocês já perceberam que a gente não valoriza muito, não procura compreender muito as ações deles? Eu estou falando isso aqui para vocês e me lembrei de um adolescente que eu atendia e que decidiu se tornar vegano para proteger o meio ambiente. E a reação da família foi de ridicularizar e não de ouvir. E quando você ouve, você não é obrigado a concordar, mas você ouviu. Mas você respeitou. Você pode trazer questões, né? Com relação ao veganismo, acho que são questões muito amplas, porque é muito difícil ser vegano num mundo não vegano. Não que eu seja vegana, mas por causa das minhas alergias alimentares, eu acabo precisando muito de produtos veganos e eu sei o quanto de limitação que isso impõe. Mas talvez então conversar, ouvir, refletir, ajudar esse adolescente a trazer esse projeto, essa abstração para a realidade, seja seu papel. A gente faz muito pouco isso. A gente tira um tempo, aí a gente não diz que não tem tempo para dar uma bronca, para dar um espalho, para desqualificar, para punir, para botar de castigo. Esse tempo não falta. Mas para conversar, para valorizar, para ajudar a construir um projeto, é difícil. 4. Crie projetos periódicos de prevenção ao bullying com o envolvimento dos alunos, para que eles sintam-se ativos e corresponsáveis, para que eles tenham consciência do significado das ações, para que eles construam uma relação baseada na empatia de verdade. Não é você fazer uma vez e nunca mais tocar no assunto. É periodicamente você renovar o tema. Periodicamente você avaliar junto com eles. 5. Fique atento ao comportamento dos alunos. A prática do bullying deixa rastros identificáveis
mas é preciso observar e saber reconhecer. Então é preciso informação, é preciso conhecimento, é preciso observação para que você ache os rastros, mesmo aqueles sutis. Ou seja, isso não pode sair do seu radar. Isso é constante. 6. Identifique possíveis alvos e abra diálogo. Possíveis alvos: os mais quietinhos, os mais tímidos, os menores, os gordinhos, os que usam óculos, os que têm um problema grave de acne, uma série de possíveis alvos. Identifique. Mantenha o seu radar em atividade constante. E haja tanto com as vítimas quanto com os agressores. Não desconsidere uma das pontas, porque elas estão no mesmo contínuo. Elas estão na mesma linha. Não vá só para um lado, nem só para o outro. 7. Defina uma política de ação. Tenha planos de contingência, palestras, atendimento com psicólogos, rodas de conversa com mediadores preparados. Roda de conversa não é palestra. Roda de conversa, todo mundo tem voz. Todas as opiniões, todos os pensamentos são trazidos. Por isso, a roda de conversa exige a presença de um mediador preparado. Alguém que saiba ouvir tudo e filtrar pontos de todas as opiniões para fazer uma reflexão razoável, com possibilidade de gerar uma mudança de comportamento, um projeto, uma atitude diferente. Não é só porque alguém é adulto que é um mediador qualificado para uma roda de conversa sobre um tema tão difícil. Então, faça com compromisso. Aprenda, estude, pesquise, pense, observe e atue junto com os adolescentes, suas famílias, todos os participantes da comunidade escolar e a comunidade na qual vocês estão inseridos. Só existe esta maneira. De outro jeito, você pode superproteger as vítimas e não ajudá-las a enfrentar os desafios, ou demonizar os agressores e, da mesma forma, não ajudá-los a enfrentar os desafios. Não é isso que a gente quer. Não é colocar uns contra os outros, mas ao contrário, é compreender uns e outros e transformar essa realidade que é vista como um problema de saúde pública em escala mundial.